aqui para mais um encontro da Escola da Fé. Hoje, nosso encontro vai ser um pouquinho diferente, porque está se aproximando aí a primeira prova, né? Primeira avaliação, o padre já está elaborando as questões da prova e a gente vai fazer aqui um resumo bem breve, bem sintetizado mesmo, de tudo que a gente já viu até aqui, que vai, Isso. né, da 1 até a Isso tudo assim é 117. pedido do nosso pároco, né? Ele que fez questão da gente ter essas formações, ele que fez questão de ter essas avaliações, né? E ele mesmo está fazendo questão de montar essa avaliação. Então ele perguntou a gente até onde a gente já tinha ido, né, junto com vocês, e a gente passou para ele. Ele está agora montando essas questões e pediu para a gente fazer esse resumão, né? Repassar de novo tudinho. Só que, né, são 117 tópicos, a gente vai ter que dar uma passada bem rápida, né, bem resumida em tudo isso para ver se a gente consegue aqui no tempo, né, de um estudo aqui, 40, 50 minutos, no máximo uma hora que a gente conseguir passar todos esses pontos. Só para a gente relembrar, né? A gente tentou fazer assim em algumas sentenças curtas, só para recordar mesmo os pontos mais chave dentre as questões que a gente estudou, né, com toda a calma aí durante as aulas, as 8 aulas, tá bom? Então vamos iniciar rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Ave Maria, Maria, cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. mulheres, e bendito Bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Assim como no catecismo, a gente vai ler alguns tópicos aqui e tecer alguns breves comentários a respeito de cada ponto aqui. Bom, lá no início, né, a gente viu sobre o fim último do homem. O fim último do homem é a santidade, a comunhão com O Deus. compêndio ele já começa assim, falando desse fim último do homem, ou seja, todo homem ele é chamado a uma comunhão com Deus. É para isso que ele foi criado, é para isso que ele existe, não é para entrar em comunhão com o próprio Deus. E Deus, ele coloca esse desejo no próprio coração do homem. Então, é algo que é colocado, ele é plantado pelo próprio Deus ao criar o homem. Isso está na natureza humana, né? Na natureza. Esse desejo de buscar a Deus está na natureza humana, independente da crença, independente da religião, independente da época que nasceu. Todos os seres humanos nascem com esse desejo dentro do coração de buscar a Deus, de conhecer a Deus. E aí, como conhecer a Deus? Né? A gente começa a esmiuçar essas questões. É possível conhecer a Deus pela razão. Você chegar à conclusão, a gente viu isso, né? De que Deus existe pela simples observação da criação. Pelo Quando uso da você, inteligência, né? né, usa a inteligência ao contemplar a natureza, a perfeição das coisas criadas, você consegue chegar a essa conclusão de que existe um Deus, de que existe um Criador. Ainda que Mas, seja um conhecimento limitado, que não vai ter o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento das verdades espirituais, daquilo que é invisível, né, aos olhos humanos. Mas com a inteligência a gente consegue chegar, se aproximar dessa verdade, não é? Contemplando a própria natureza, fazendo os exercícios, né, filosóficos de questionamento, você consegue chegar a respostas, a verdades que se aproximam, né, um pouco daquilo que é a plenitude do que o homem conseguiria alcançar de Deus. então, por esse conhecer Deus somente pela razão ser limitado, ter a sua limitação, Deus precisa se revelar e ele decide se revelar plenamente ao homem. Porque o homem, com a razão, ele consegue chegar até um certo ponto. Mas dali em diante, ele necessita da revelação de Deus, O centro né? dessa revelação é que Deus nos ama e que Ele quer a nossa salvação, né? Esse é o centro da revelação. Isso vai culminar, obviamente, na encarnação e na vida de Jesus, não é? Mas toda a revelação ela é permeada por isso. Deus é amor, Deus nos ama, Deus nos criou para a sua glória, para a sua comunhão. Esse é o ponto central da revelação de Deus.
Então, primeiro, Deus, ele se revela aos nossos primeiros pais, né? Adão, Eva, Noé, e ao longo da história, ele vai se revelando de forma pedagógica. Então, ele depois elege um povo e, a partir daquele povo, vai desenvolvendo a sua revelação, Abraão, né? Isaac, Jacó, aí vem Os Moisés, vem os profetas, e profetas, durante vem tudo isso. todo ali o Antigo Testamento a gente vai ver essa história de salvação, Deus conduzindo o seu povo, se revelando ao E seu se povo. revelando de forma catequética, não é? Preparando o povo para uma revelação plena. Qual é essa revelação plena? A encarnação de Jesus. Não é quando Jesus se encarna, vive no nosso meio, Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo, que já existia desde todo sempre, que participou da criação, para o qual tudo foi criado, não é? Jesus Cristo, ele se encarna e ali a gente tem a plenitude da revelação. Mas toda essa história do Antigo Testamento é nada mais que uma preparação para essa que a gente chama de plenitude dos tempos, né? Ou seja, o tempo em que Deus viveu como um homem junto de nós. Não Então, assim, vai ter coisas em que foram ensinadas, mas que servem para aquele período, não é? E Deus ele vai moldando o coração do homem que era duro, preso ao pecado, vai moldando, preparando, como se ele estivesse arando uma terra, preparando uma terra, né, que é o coração desse povo, para receber Jesus. E aí, quando Jesus, né, o Verbo, se encarna, se faz homem, toda a vida de Cristo, né, é revelação de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Cada gesto, cada ato, cada Cada ato, palavra. né, de Jesus, toda a vida de Cristo. E essa revelação definitiva que se dá na vinda de Cristo, ele quer que ela seja transmitida, né? Por isso ele dá Transmitida a a todos. todos, por isso ele dá ordem aos apóstolos, em primeiro lugar, para que transmitam, para que Ide pelo anunciem, mundo, anunciai o evangelho, né? batizai todos em nome do Pai, do Filho. Por quê? Porque a salvação é para todos. A gente tem acesso à salvação através dessa inserção na igreja, dessa inserção no corpo de Cristo, que é o batismo, a vivência dos sacramentos, mas também através dessa recepção da boa nova, ou seja, do anúncio daquilo que Cristo anunciou, que Cristo viveu. Por isso ele manda os apóstolos anunciarem. Por quê? Porque ele quer que a salvação chegue a todos. Então, a gente aqui entra na questão da tradição apostólica. A tradição é exatamente essa transmissão da revelação feita primordialmente pelos apóstolos, né? Ali pela igreja primitiva. Então, a tradição é esse mandato sendo executado, que Jesus enviou os apóstolos para anunciar, e daí nasce, então, essa tradição. Não só enviou, como deu autoridade aos apóstolos para anunciar, para também fazer milagres, sinais, prodígios, expulsar os demônios, não é? Porque todos esses sinais, né, eles acompanham a pregação, exatamente para dar um respaldo, para dar uma autoridade, para autenticar aquela palavra, dizer que aquela palavra é verdadeira. Né? Para isso que servem todos esses sinais que Jesus fazia e que ele dá também para os apóstolos poderem fazer. Da tradição apostólica também vai brotar ali a Sagrada Escritura, né? Muitos textos do Novo Testamento brotam desse contexto da tradição dos primeiros cristãos ali, dos apóstolos. Então, a tradição, juntamente com a Sagrada Escritura, ou seja, o Antigo Testamento, que já existia, né? Os escritos do Antigo Testamento, juntamente com os escritos do Novo Testamento, que Que são foram uma consequência dessa da tradição tradição, apostólica, né? né? A Porque Jesus tradição, ele não escreve, é importante a gente bater nessa tecla, né? Jesus não escreve nada e não manda ninguém escrever. Ele manda pregar. É a partir da pregação, não é, que os apóstolos vão escrevendo. Eu me lembro de um padre comentando, um padre que está muito acostumado a pregar retiro, e ele estava muito acostumado com muitos padres que pregavam retiro também, não é? E ele dizia que o retiro, né, ele é feito depois de muitos e muitos e muitos anos de pregação. Porque é através da pregação que você consegue escrever um retiro. Né? Aquela palavra que o pregador fala, ela pousa no seu coração e ela vai germinando e ela vai criando e aquilo vai trazendo mais conteúdo para a mente dele para que ele possa
fazer reflexões e, enfim, conseguir escrever, não é, um roteiro inteiro de um retiro espiritual, por exemplo, de uma semana, que seria equiparável a um livro. Né? Você escreve um livro e depois que você prega. Por quê? Primeiro é a pregação. É a forma básica do anúncio que Cristo mandou fazer. E isso é a base da tradição apostólica. Daí, dessa pregação, brotam os escritos do Novo Testamento que vão dar origem, não é, a esse cânon, a esse compilado de livros, esse conjunto de livros que formam o Novo Testamento. Então, a tradição, juntamente com as Sagradas Escrituras, elas formam juntas um único e sagrado depósito da fé. É como se assim, o conteúdo da fé estivesse condensado nessas duas realidades, da tradição e da Sagrada Escritura. E esse depósito, esse mesmo depósito, ele é confiado ao magistério, ou seja, àqueles que têm autoridade, né, que foi dada pelo próprio Jesus, para interpretar e autenticar o conteúdo desse depósito da fé. Então é como se esse tesouro, que é as verdades da nossa fé, fosse confiado, né, aos cuidados ali do magistério, que são o Papa, juntamente com os bispos em comunhão com ele, que tem a autoridade dada por Cristo para interpretar, para dar o correto discernimento acerca daquilo que se crê, né? Que o próprio Jesus, em muitos momentos, revelou. Quem vos escuta, a mim escuta. Ele deu aos seus apóstolos essa autoridade. Né? Tudo que ligar estará ligado, tudo que desligar estará desligado. Né? Exatamente. Existem várias passagens em que ele reafirma essa autoridade dada aos apóstolos. Então aí a gente tem o tripé, o famoso tripé, que é onde se baseia toda a fé católica. Esse tripé, ele é constituído por Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras e Sagrado Magistério. Esses três Jesus institui um magistério e manda eles anunciarem. Esse anúncio dá origem à tradição, que gera, consequentemente, as escrituras, da qual o magistério volta, analisa as escrituras, não é? Dá o seu veredito daquelas que são plenamente confiáveis, daquelas que não são, e com isso monta o cânon, ou seja, a Bíblia. Entende como a coisa gira, né? A coisa sempre vai girando, ela se mistura, tripé. Ela se apoia, ela se, sabe? Às vezes quase se confunde uma coisa com a outra, não é? A tradição com o magistério, porque está tudo muito interligado, né? E não dá para você separar, não dá para você ter fé católica, não dá para você ter fé verdadeira sem um desses tripés. Se você tira um desses tripés, vai cair. É como uma banqueta de 3 pés mesmo, né? O tripé, ele é muito legal. Aqui a gente tem a câmera que está apoiada sobre um tripé, né, que são os 3 pezinhos assim. Se você tira um, ela não consegue ficar apoiada. Sempre vai tombar. Não fica sobre um, não fica sobre 2. Mas 3 ela apoia perfeitamente. Se tiver 4, ela pode até ficar em falso. 3 ela nunca fica em falso. Já reparou isso? É legal essa analogia. Então, a Sagrada Escritura, ela é revelação autêntica, verdadeira, mas ela deve ser interpretada segundo o Espírito Santo e o magistério da Igreja. A gente nunca pode olhar para a Sagrada Escritura soltos, ao nosso bel prazer, porque a gente corre um risco de interpretar de uma forma errada o conteúdo, não é, das Sagradas Escrituras. Então, Porque para se interpretar você precisa de muita coisa. Né? Você precisa de uma bagagem teórica, não é? Grande, você precisa de uma vivência muito boa, você precisa de uma vida extremamente virtuosa, não é? Tudo isso para você conseguir interpretar alguns trechos da Sagrada Escritura. Ou seja, fora que a gente não tem a autoridade, não é? E nem a graça própria para fazer essa interpretação. Né? Então, a leitura da Sagrada Escritura é extremamente saudável, mas a interpretação dela, eu preciso do magistério da igreja. Eu preciso me respaldar no catecismo, no compêndio, nos seus documentos, nos ensinamentos
perenes dos papas, não é, dos santos e de tudo isso. E Para que eu tudo não possa me isso, confundir e viver uma fé separada, viver uma fé exato, é isso que eu ia que, falar. que não Porque está em comunhão com a igreja, mas que protesta contra a igreja. Já viu muito católico que fala: eu sou católico, mas eu não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso. Por quê? Porque você está querendo interpretar a fé ao seu bel prazer, quando não te cabe isso. Isso não te cabe. Te cabe receber essa revelação, receber esses ensinamentos e se esforçar para viver. essa garantia, né, de estar em unidade com o magistério, com a interpretação correta da escritura, é o que garante a unidade. Porque se cada um for interpretar da maneira que bem entender, a gente vai ter uma confusão, cada um vai entender de um modo. Então a gente tem que confiar no Espírito Santo que Na verdade, isso guia, acontece. Né? acontece, Isso né? Na acontece. realidade aí fora da igreja. Agora, dentro da igreja, a gente tem que confiar na ação do Espírito Santo, no magistério, para que ele possa interpretar e nos transmitir. Então, a gente recebe, a gente estuda, a gente, quando não compreende, vai atrás, mas confia nessa ação do Espírito Santo que age realmente no magistério, através do magistério. Né? Sempre numa atitude de humildade e de confiança na igreja. Né? Eu nunca vou me propor a estudar para poder combater alguma coisa dentro da igreja, combater uma posição da igreja ou reafirmar um conceito que eu já tenho. Né? Eu preciso me voltar para os estudos, estudar o catecismo, me debruçar nos documentos, sempre com o coração humilde e aberto. Aberto a receber talvez aquilo que não seja o que eu entendo como verdade, o que eu entendi que era, não a vontade de Deus. Né? Então, preciso estar sempre aberto. Então, a Sagrada Escritura, relembrando, né, ela é composta pelo Antigo Testamento, que narra ali toda a história do povo de Deus até a vinda de Cristo. É um livro escrito Né? por judeus para judeus, pelo povo hebreu para o povo hebreu, o povo do Antigo Testamento. Ele não é escrito para nós, por mais que ele sirva, tanto que faz parte da Bíblia. Né? Todos esses livros do Antigo Testamento fazem parte da vida da igreja. Não é? Porém, é preciso lê-los, né, com esse olhar de que foi escrito para um povo da antiga aliança, um povo que ainda não tinha recebido a plenitude da revelação que é Jesus Cristo, um povo que estava sendo preparado para isso. Então, ele retrata toda essa experiência ali da lei, né, da aliança que é baseada na lei, do povo judeu, que Jesus, inclusive, nasce nesse contexto, né, do povo judeu, que era toda uma preparação para a nova e eterna aliança que ele mesmo realiza na sua cruz. E aí que vem o Novo Testamento. Depois que Jesus se faz homem, e vive, e ensina, e morre, se ressuscita e sobe ao céu, nós temos essa herança aí dos escritos, dos primeiros cristãos, né? Tanto dos apóstolos quanto de alguns discípulos dos apóstolos, que nos deixam o Novo Testamento. O Novo Testamento é Né? composto por relatos, relato do Evangelho, relato do Atos dos Apóstolos, relato do Apocalipse, né, que é o relato de uma visão, né, e cartas, cartas direcionadas pelos próprios apóstolos, não é, a comunidades específicas, a pessoas específicas, não é? E tudo isso forma esse Novo Testamento, que é a base doutrinária, não é, a base da nossa fé cristã, tá ali, principalmente nos Evangelhos, mas também, não é, em todas as cartas e no Atos dos Apóstolos e em tudo isso. E a Sagrada Escritura, o compêndio, né, ele fala que ela é a luz que ilumina o caminho do cristão. E realmente, assim, se a gente for parar para pensar, como seria estranho a nossa vivência de fé se não fosse a Sagrada Escritura, né? Se a gente não tivesse esse tesouro, né, que foi confiado desde lá do Antigo Testamento, que já faz que já tem toda a sua riqueza própria, né? Por mais que seja apenas uma preparação, mas se a gente pega ali o livro dos Salmos, a história ali envolvendo os profetas, o povo de Deus, o povo de Israel, é uma riqueza assim, Ele sem ganha um fim. peso monstruoso Né? quando você lê o Antigo Testamento A em luz do perspectiva do novo. novo, a luz do Né? novo. E o Né? Ganha novo, um peso o Antigo gigantesco. Testamento como figura do novo. Enxergando É, Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Né? os santos padres, né, os padres da igreja primitiva, eles falam que Jesus está escondido no Antigo Testamento.
Então, sempre para dizer que todo o Antigo Testamento é figura de Cristo, né? Da vida de Cristo e dos acontecimentos que se dão a partir de Cristo. Então, essas Sagradas Escrituras são luz para nós. Ela nos ilumina, ela nos aquece, ela nos direciona, né? Sempre que a gente está um pouco perdido, a palavra de Deus vem para nos relembrar, para nos atestar qual é a vontade de Deus. E essa palavra interpretada, né, pelo magistério, aí sim é um caminho plenamente seguro para que a gente siga a vontade de Deus. Existe esse depósito da fé, que ele se encerra com a morte do último apóstolo, né? Que é essa revelação maior, essa revelação com R maiúsculo, não é? Que é a qual ali tem toda a revelação que o homem precisa para se encontrar plenamente com Deus, né? Está ali. Existe também, a gente nem colocou aqui nos tópicos, mas eu estou lembrando da lida aqui, que existem essas revelações privadas, né? Que aparições e tudo isso. Essas revelações, elas têm a sua importância, o seu valor na vida da igreja, na vida do fiel, na vida dos católicos, mas ela não entra nesse depósito da fé, não é? Ela pode, né, trazer algumas coisas, algumas visões novas, alguns pontos muito específicos, mas ela nunca, em primeiro, uma revelação verdadeira, privada, ela nunca vai contradizer a revelação maior, essa revelação com R maiúsculo, né? Ela nunca vai contradizer. Se ela contradisser, né, essa revelação, ela já não é uma revelação verdadeira, não é? Qualquer outra coisa menos uma revelação divina, não é? Mas ao mesmo tempo, ela não tem esse peso que essa revelação tem, né? Tanto que, eu posso acreditar ou não numa revelação privada, não sou obrigado a isso. Né? Não é porque o vidente lá falou que viu isso e que Nossa Senhora falou isso que eu preciso acreditar, que eu preciso tomar isso para minha vida. Posso tomar? Posso, beleza, perfeitamente. Se a igreja não colocou um problema nessa revelação, tranquilamente, eu posso me apegar a ela, entendeu? Eu só não posso colocar ela como base da minha vida de fé. Não é? Aí é a revelação maiúscula, essa revelação feita diretamente por Jesus Cristo aos apóstolos e todo esse anúncio que gera tradição, que gera magistério, que gera Bíblia, que gera tudo isso. E aí, Deus se revela, ok, a gente já sabe ali as fontes da revelação, e como o homem responde a essa revelação de Deus, né? Qual é a postura do homem? E aí a gente vai lembrar quando nós vimos sobre a obediência da fé. É aí que entra da parte do homem a fé. Eu não sei se vocês se recordam, mas o compêndio lhe dava os exemplos, né, de Abraão como o pai da fé no Antigo Testamento, né? E depois no Novo, a fé perfeitíssima da Virgem Maria, né? Ela que é a mãe da fé, ela que é aquela que tem o dom da fé de maneira sublime, né? De maneira perfeita e responde, assim como Abraão, quando foi interpelado ali por Deus, quando foi chamado para uma missão, ela responde o seu sim, plenamente obediente, plenamente livre a Deus. E novamente a gente, né, reafirma, né? A obediência só é possível com a humildade. Não existe obediência sem uma verdadeira humildade. Né? Então, sempre que a gente se colocar nessa posição de se esforçar para viver a fé, se esforçar para obedecer a Deus, é preciso buscar primeiramente essa humildade, ou seja, reconhecer que Deus é soberano, que Ele age através da igreja e que eu estou aqui para receber, para servir, para seguir aquele caminho que está me sendo indicado. E a fé, primeiramente, ela é um dom. Ela é algo que Deus dá a nós. Nós recebemos essa fé. E nós recebemos esse dom e aderimos com a nossa vontade a essa vontade de Deus, né? Auxiliados pela graça de Deus que nos dá o dom da fé, nós aderimos livremente. E essa A fé fé não é uma iniciativa nossa. A não fé brota de nós. ela é uma resposta, né? Deus ele dá o dom da fé e a gente responde, a gente adere, a gente obedece, entendeu? E a gente, como igreja, a gente não crê sozinho. A gente nunca exercita
a nossa fé de maneira somente individual, mas a nossa fé, ela é compartilhada, nós somos um corpo. Como igreja, nós estamos unidos em uma só fé. Não existe assim, a minha fé, a fé de fulano, a fé de cicrano. É uma só fé que nos une e nós vamos respondendo todos juntos a essa verdade. E aí é que entra a importância dos símbolos da fé, Dos credos. né? Que a gente viu que são aqueles resumos, como se fosse uma síntese dos artigos mais importantes que a igreja professa, que nós cremos. Então, isso é importante, porque quando você tem o símbolo, que é o credo, ele expressa de uma maneira que todo mundo junto pode manifestar a sua única fé. Assim como acontece lá na missa dominical, quando a gente reza junto o creio, a gente fala, né, profere aquelas palavras, aquilo tem um sentido. Por que a gente fala aquilo em voz alta, todos juntos? Para expressar que é a nossa Solenemente, única né? fé. É a nossa única fé. A gente está manifestando ali que todos estamos no mesmo corpo, unidos pela mesma fé. Por mais que existam Né? vários carismas, por mais que existem várias formas de se viver essa fé, a fé é a mesma. Ela precisa ser a mesma. Se ela não for a mesma, ela não é verdadeira. Ela não é a fé verdadeira, é uma fé inventada, é uma fé falsa, é uma fé parcial, é uma fé capenga. E aí, essa Acho que pode nossa ler esse fé, tópico todo aí. Esse daqui. assim. Não, então, eu ia dizer que essa nossa fé começa com a crença em Deus, né, que é a mais importante de todas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é de onde derivam todas as outras verdades que a gente professa. Então, nos primeiros ali tópicos, digamos assim, do credo, nos primeiros artigos do credo, nós vemos, aí a gente tem vários tópicos aqui, Porque que vai tratar de Deus Deus, né? Os vai tratar primeiros de tópicos do Deus. credo se trata de Deus. Então, Deus é único em três pessoas distintas, Pai, Toda a Filho questão da e Santíssima Espírito Santo. Trindade, né? Não são três deuses, um só Deus, três pessoas distintas. É um mistério da Trindade. Que ele é a própria verdade, ele é o amor, ele é todo-poderoso. Ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ou Porque a seja, criação não é só aquilo que a gente vê, ou seja, os anjos foram criados, né? O tempo foi criado, tudo isso é criação divina. Existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Tudo é criação de Deus. Tudo aquilo que não é Deus foi criado, né? e Deus rege o mundo com a sua providência. Ele não apenas cria, mas ele também sustenta essa mesma criação com a sua providência. Ele está ali o tempo inteiro sustentando e regendo todas as coisas por meio da sua providência. E a criação invisível, por exemplo, aqui os anjos, eles agem na criação visível. Existe um intercâmbio ali de todas as realidades Não criadas, são coisas né? completamente isoladas, não é? O homem é a perfeita figura, né, dessa combinação, porque a gente faz parte da criação espiritual e a gente faz parte da criação material. Temos uma alma espiritual e um corpo material. Na criação visível, material, o homem tem um lugar de destaque, porque ele é criado à imagem de Deus. Só o homem, entre toda a criação visível, é criado à imagem e semelhança de Deus, porque ele une em si a alma espiritual e o corpo material. Ele tem essas duas realidades em perfeita unidade que constituem a sua natureza. Na criação visível, ele é o único que é pessoa, igual Deus é pessoa, não é? Ele criou o homem à sua imagem, ou seja, também é uma pessoa, é um É ser dotado de inteligência, razão, dotado de razão, né? não é? E ele tem a capacidade de amar, de entrar em comunhão, né? De ter uma relação profunda, né? E aí entra, né? Nós fomos criados para isso. Então é óbvio que a gente vai ter que, né? A gente tem essa capacidade de poder amar, de poder entrar em comunhão, porque esse é o fim último nosso, entrar em comunhão com E o Deus, né? homem também, na criação visível, é dotado de liberdade, que também é um atributo, né, exclusivo aí na criação visível dos homens. Né? Nenhum outro ser tem essa questão da liberdade. Então, o homem, ele é criado na justiça.
Ele é criado ali em perfeita ordem, em perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Mas, como a gente É o que viu, a gente chama de justiça né, original, justiça né? original, estado de justiça original. Porém, ele, como é dotado de liberdade, porque Deus não obriga, não pode obrigar ninguém a amá-lo, porque senão não seria amor, o homem, então, tentado, né, seduzido pelas mentiras da serpente, ou seja, do demônio, de Satanás, Que era um anjo que foi criado também em comunhão, livre, de não ser pessoal, e optou, não é, fez o seu ato de pecado, o seu ato de negação contra o Criador, não é, e se tornou então um demônio, não só um ser, mas vários, não é? vários se rebelaram junto com ele, né? Vários anjos e se tornaram então demônios. Então, esses demônios, né? O demônio ele tenta o homem e o homem cai na tentação e se rebela livremente, conscientemente, deliberadamente contra Deus e peca, né? Pela sua soberba de querer ser como Deus, de querer definir o que é bom e o que é mal por si mesmo. Esse é o grande pecado do homem. E O esse homem é o peca. fruto, né, proibido. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o homem querer decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal para ele. A soberba, não é? É querer estar acima do Criador. Querer E, não se submeter. A falta de humildade. e a partir desse rompimento do homem que foi deliberado, que foi pensado, que o homem decide romper a aliança com Deus, isso gera uma quebra e gera uma mancha chamada mancha do pecado original, que é como se quando o homem rompe com Deus, isso gerasse nele próprio uma ferida, Um ferido, um distúrbio, uma uma desordem, né? desordem. Aquilo que era perfeitamente ordenado em justiça, em santidade, em harmonia, em amor, e isso nas relações, né, com Deus, com Ele próprio, com os outros, isso se quebra de uma forma que afeta toda a humanidade. Todos os homens, a partir daquele momento do pecado, estão sujeitos a essa mancha do pecado original, que a gente já é concebido nessa realidade da mancha do pecado original. Mas, no Pecadora minha mesmo, mãe me concebeu, diz o Salmo, diz né? o Salmo. Então, desde o momento do pecado, onde acontece ali o pecado de Adão e Eva, Deus já promete, que é chamado aquele proto-evangelho lá em Gênesis, né? Gênesis 3,15. Deus já promete um redentor. Ele já anuncia desde ali do princípio que o pecado não vai ter a palavra final, de que essa realidade ela vai ser curada, que ele vai vencer essa realidade do pecado, né, e da morte, de todas as consequências que o pecado traz consigo. Então, quando Deus promete essa redenção ali nesse chamado proto-evangelho de Gênesis, ela se cumpre plenamente em Jesus Cristo, né? Que é o Na encarnação Verbo, do que é a Verbo, segunda né? pessoa da Trindade, e ele, na Escritura, fala, né? Eis que venho fazer com prazer vossa vontade. A segunda pessoa da Trindade vem, né? Toma um corpo e realiza realmente esse desígnio de O salvação. prólogo de São João, ele deixa claro, né, que é Sim, a encarnação do próprio Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, não dá para ter dúvidas a respeito da divindade de Jesus e de que, né, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus e essa passagem de Jesus no meio de nós é a passagem do próprio Deus que se faz homem, que vem e habita, entendeu? Para nos salvar, para nos dar a plenitude dessa salvação. e para estar para sempre conosco, né? Que quando Jesus sobe ao céu, ressuscitado, né, com seu corpo glorioso, a humanidade
e a divindade jamais vão se separar novamente, né? Ele não se ele tornou não, homem por um tempo, ele né? não se Ele tornou se homem tornou só homem quando para ele veio sempre. para a Terra e depois desvirou, digamos assim, homem. Não. Ele se encarnou uma vez por todas. Para sempre a natureza humana está unida à natureza divina em Jesus Cristo. Então isso é muito belo, né? Jesus, que é o nome, né, que Deus mandou dar, né, ao seu filho, significa Deus salva, que era a grande missão de Jesus, né? E ele era conhecido como o Cristo, ou seja, o ungido, aquele que tem o senhorio, aquele que governa, aquele que veio para isso. Então, ele salva e ele governa, não é? Ele se une à nossa natureza para nos salvar e para nos governar, nos conduzir até o céu. E só Jesus é realmente o Filho de Deus num sentido único e perfeito, porque ele é Filho de Deus por natureza. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós, a partir do momento que Jesus se dá pelo sacrifício da cruz e abre as portas do céu, a gente pode se unir a ele pelo batismo. Então nós somos filhos no Filho. Somos filhos no Filho, mas o Filho por excelência, o Filho de fato é Jesus. Tanto que ele é chamado de filho unigênito, ou seja, único filho. Ele é o filho Filho de único, Deus, só tem né? um filho de Deus, que é Jesus Cristo. O E nós Filho. nos unimos a ele, não é? E aí nos tornamos filhos também, né? Por essa união, né? Por essa associação a Jesus Cristo. E Jesus vem se fazer homem no meio de nós para pagar, né? Para sanar essa dívida que o pecado original, né? E o pecado de todos os homens causou, gera, né? Com Deus, para com Porque Deus. o pecado ele gera essa travessia, não é, impossível. Porque o homem ofende a Deus, mas Deus tem uma dignidade infinita. Então, como sanar essa ofensa? Né? Ainda que toda a humanidade se reúna, ainda que todos os anjos se reúnam com os homens, não vai atingir essa dignidade. Então, para sanar isso, é preciso que alguém de dignidade infinita se faça homem, não é para pagar essa dívida, para pagar essa ofensa. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele não deixa de ser Deus, ele é Deus, se encarna como homem sem deixar de ser Deus. Então ele é plenamente Deus, plenamente homem, ou seja, tem a dignidade e tem a natureza humana decaída. Não é? Com essa dignidade ele consegue sanar essa dívida, essa ofensa. Não é? E novamente consegue, então, isso que era intransponível, essa passagem impossível, ele consegue fazer novamente. E a gente consegue se unir a Deus. Ele assume e vive em tudo como nós, exceto no pecado. Então, Jesus, ele assume essa natureza humana que está ferida pelo pecado, mesmo que ele não tenha cometido nenhum pecado, né, jamais por ser Deus, mas ele assume de fato a natureza humana. Ele se faz homem de verdade, sem deixar de ser Deus. E por isso, sendo Deus e homem, ele consegue, ele está, digamos assim, apto, né, ele é capaz de oferecer o sacrifício para a reparação do pecado de toda a humanidade. Então, Cristo, né, como a gente tá falando sobre a encarnação, ele assume um corpo humano, verdadeiramente humano, e por isso, por esse motivo dele ter se feito visível, humano, nós podemos sim ter as imagens de Cristo, né, as representações de Cristo, porque ele mesmo quis se fazer visto, né? Quis ser visto, quis ser para nós a imagem do Pai. Então, a partir daí se justifica a gente poder venerar as santas imagens, que é onde nós contemplamos ali a figura, né? Do próprio Cristo e dos santos, né? Aí está justificado, porque Deus assumiu um corpo humano. E como que ele se encarna? Né? Como que Deus ele se encarna? Como que ele vem habitar em meio de nós? Pela ação do Espírito Santo, não é? No seio da Virgem Santíssima. Ele poderia ter escolhido qualquer forma com que ele quisesse para poder vir, né, até os homens, mas ele escolhe um meio. Ele escolhe vir através da Virgem Santíssima. Ele escolhe ter uma linhagem, né? Que ele é ali da descendência de Davi. Não é? Ele escolhe ter isso, ele escolhe fazer parte do homem, não só tendo um corpo, mas tendo também
toda uma família, toda uma história, né? Se inserindo realmente ali, na história, na descendência, nas gerações, entende? E Maria é virgem, né? Permanece virgem ao conceber, ao dizer o seu sim. E aí esse mistério da encarnação, sem a participação de homem, puramente pela ação do Espírito Santo, dizendo de forma bem clara, sem sêmen, né? A igreja ela usa esse termo, né? Jesus se encarna misteriosamente no seio da Virgem Maria e milagrosamente no seio da Virgem Maria. Mas não houve participação de homem, mas houve participação de Maria. Houve ali parte física de Maria. Maria não foi só uma barriga de aluguel, Sim. né? Como alguns vão dizer por aí. Não, não foi. Não é? Ela gerou o Filho de Deus A no seu carne de ventre, Jesus não é? é feita, né, tecida ali com as células, com toda a carne de Maria. E ela gera, então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre. No Ela não sentido de que cria, ela não porque ele já cria. existia antes, mas ela gera. É por isso que no creio a gente fala gerado, não criado. Jesus, ele foi gerado no seio de Maria, mas não criado, porque ele já existia desde todos os séculos. E aí, Nossa Senhora, por esse motivo, ela pode ser chamada assim de Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade encarnado. E Maria é a mãe da pessoa de Jesus. Ela não é mãe só de células, de sangue e carne de Porque a Jesus, realidade divina e humana né? de Jesus são inseparáveis. É aquilo que a gente chama de união hipostática, né? Estão perfeitamente unidas. E não dá para você ser mãe só de uma parte, porque essa parte está unida perfeitamente à outra parte. Se é mãe da parte humana, é mãe da parte divina também. Não que Maria seja anterior a Deus, né? Mãe de Deus nesse sentido. Ela existia, Ela é uma ela é criatura, uma ela foi criatura, criada. mas ela é mãe de Deus no sentido de que é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então ela pode sim ser chamada de mãe de Deus. E também a gente viu nas aulas sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ou seja, entre todas as criaturas humanas, né? Depois do pecado, Que nasceram com essa mancha do pecado, com esse chamado essa pecado herança, né, original, do pecado não é? A original, Virgem Maria foi a única que foi poupada na sua concepção. Não quando é? ela foi concebida no ventre de Santa Ana, né, é, pela relação de Santa Ana com São Joaquim, a Virgem foi, desde a sua concepção no ventre de Ana, livre da mancha do pecado Que é isso original. que significa a Imaculada Conceição, que é a padroeira da nossa paróquia. Sim. Né? A Imaculada Conceição. A gente tem até um quadro ali, deixa eu mexer aqui, da Imaculada É, Conceição ali em cima na nossa estante. E isso já é, de uma certa maneira, também expressa essa vitória de Deus sobre o pecado. Né? Porque em Maria, desde a sua concepção, por uma graça particular de Deus, por uma soberania de Deus, Porque que ele quis. ele Ele quis fazer quis. assim, ele já quis preparar Nossa Senhora para ser essa morada puríssima Perfeita. para o Verbo, porque o Verbo não poderia habitar, né, com a mínima mancha de pecado. Então, Deus, sabendo disso, preparou desde toda a eternidade a Virgem Maria para essa missão E e ela não só foi concebida imaculada, como ela permaneceu permaneceu. imaculada E durante aí toda já a entra sua a vida. liberdade, É a né? puríssima, Já né? entra a liberdade de Maria, que não só foi concebida sem o pecado original, mas preservou essa graça de maneira perfeita, amando, né, sendo, exercendo, né, todas as virtudes de um modo perfeito, correspondendo de um modo perfeito à vontade de Deus. Ela é esse modelo assim realmente sublime que nós temos enquanto criatura humana, né? Porque ela não é Deus, ela está muito infinitamente abaixo de Deus, mas ela ocupa um lugar único entre todos os seres humanos. Não tem como você dizer que Maria é uma mulher qualquer. De modo algum. Isso é um fruto de uma ignorância muito grande, porque ela foi desde a sua concepção preparada por Deus, preservada por Deus da mancha do pecado, que é a Imaculada Conceição,
e correspondeu perfeitamente a esse chamado. Não só permaneceu pura, livre do pecado, como também permaneceu virgem. Não é? Ela é sempre virgem, virgem antes do parto, ou seja, na concepção, virgem durante o parto, ou seja, não houve ali nenhuma violação do corpo de Maria, o parto, não é? Não foi uma cesárea, não foi um parto natural, foi um parto místico, não é? Assim como o Verbo se encarnou de forma mística, ele também nasceu, ele também saiu do ventre de Maria de forma mística, como ela permaneceu virgem durante toda a sua vida. Ela era totalmente separada para Deus, né? Não que se ela tivesse tido relação com São José, haveria algum pecado nisso. Não, porque o ato conjugal entre os esposos não há pecado nenhum nisso. Não é? Mas ela era separada, ela era toda de Deus, totalmente preservada, não é? Vivendo uma vida totalmente entregue a Deus, né? O matrimônio com São José tem até a expressão, né, do casamento josefino, né? Que é esse casamento entre celibatários, duas pessoas totalmente entregues para Deus, que pelas circunstâncias, por causa de um projeto maior, que era a própria vivência, educação, criação do verbo dentro de uma família, eles, né, tiveram essa relação. Mas é uma relação completamente diferente da que um casal normal tem. Não é completamente diferente, porque a missão deles era completamente diferente. E a própria vida deles era completamente diferente e a altura, a grandiosidade, não é, da alma deles era completamente diferente da nossa. Né? Então, Maria, nós cremos que ela é virgem antes, durante e depois, né? Ela é chamada a sempre virgem, porque ela é essa criatura 100% para Deus, né? 100% separada para ser toda de Deus. E a Virgem Né? Maria, sendo ela perfeita na sua humanidade, né, ela é a imagem da igreja. Não é? Ela é mãe de toda a humanidade. Não é coisa que, né, a gente pode se referir tanto a ela quanto para a igreja em várias ocasiões. Né? A igreja é nossa mãe, a Maria é nossa mãe. Não é? É a esposa de Cristo, não é? Misticamente falando. Né? A Maria é e também a igreja. Não é? A figura lá de João, da mulher do Apocalipse, é a Virgem Santíssima, é a igreja. Não é por quê? Porque Maria é essa figura perfeita da igreja. É a figura É perfeita da como se em igreja. Maria, é como não? Em Maria realmente nós temos assim o tipo da igreja, que é o quê? O que a igreja convidada é chamada a ser, em Maria já está A realizado. igreja que é cada um de Né? nós, não Em Maria já está cumprido, assim, essa vida santa e até mesmo o fato de Maria já estar ressuscitada, né, em corpo e alma no céu, é aquilo que nós um dia seremos, né, com a graça de Deus, ressuscitados e vivendo na glória. Então Maria, ela é esse tipo, ela é essa é como se fosse assim esse modelo, né, perfeito. Então ela sempre vai estar em paralelo com a igreja, a figura de Maria e a figura da igreja. é? Voltando a Jesus Cristo, não é? Toda a vida de Cristo ela é um grande mistério, é um grande sacramento, né? Toda a vida dele. A gente já falou sobre isso aqui agora há pouco. Não é? Cada ato, cada gesto, cada coisa que acontece na vida de Jesus não é por acaso, não é sem sentido, não é? Tudo tem um propósito e tudo faz parte desse grande mistério da salvação, não é? Da qual nós somos convidados a participar. Na verdade, todo ser humano ele é convidado a participar desse grande mistério da vida de Cristo, né? Que é realmente fazer parte do seu reino de amor. Não é? E é por isso que ele dá essa autoridade aos apóstolos, que ele manda os apóstolos fazerem grandes sinais, né? Vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz, não é? Para que essa mensagem pudesse, desde o princípio dos tempos ali, né? Dos princípios dos tempos da igreja, se espalhar para todo mundo, como se espalhou. Não é? Encontrando desafios, sim, mas vencendo todos esses desafios. E até hoje a palavra de Deus ela continua se espalhando, ela continua chegando até as novas gerações. Cada tempo tem o seu próprio desafio, cada tempo a fé vai ter os seus próprios inimigos que precisam ser combatidos aos modos daquele tempo. Não é? Hoje a gente tem os nossos próprios adversários na fé, não é? Que querem apagar essa chama, que querem impedir
que essa palavra, que essa verdade seja anunciada, e a gente precisa com sabedoria, mas também com firmeza, não é? Continuar lutando para que esse desejo de Jesus Cristo, que a verdade seja anunciada a todos os povos, a todas as pessoas, a todas as nações, seja cumprido. Não é? Cabe a cada um de nós. Né? Existem pessoas que dedicam a vida para isso, mas não só a eles cabe isso, né? Também nós, né, que não dedicamos a nossa vida inteiramente ao anúncio da palavra, precisamos lutar, precisamos anunciar, precisamos continuar levando Jesus Cristo até as pessoas, né, com todas as nossas limitações, mas com empenho, com ardor, com determinação. O mistério central da vida de Cristo é o seu mistério pascal, né, a sua paixão, morte e ressurreição. Mas, como a gente viu, todas as partes, todos os acontecimentos da vida de Jesus são mistérios, ou seja, têm sentidos, são santificantes. No Rosário, por exemplo, a gente medita os mistérios da vida de Cristo. Então, a gente pega os episódios que aconteceram assim durante a encarnação, ali no tempo da encarnação, e medita e tira fruto da meditação sobre aquele acontecimento, né? Por exemplo, a gente estava vendo aqui da transfiguração e da entrada de Jesus em Jerusalém, né? Aquela entrada triunfante, Jamais no final da ali sua do vida domingo de terrena, Ramos. não é? E ele toma uma postura um pouco diferente, porque ele sempre ensina, ele sempre está muito próximo, ele sempre está muito, né, muito junto com os apóstolos, né, muito humano. Né? Jesus ele sempre se manifestou ao longo da sua vida muito humano, tanto que isso foi causa Uma dificuldade, né, de das muita dificuldade pessoas. das pessoas, mas ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o... Como que ele ensina desse jeito? Como que ele faz? Como que ele faz esses milagres? Ah, ele está usando o poder dos demônios para expulsar os próprios demônios. Porque as pessoas... Ele era humano, ele era muito humano, sabe? E aí, nesse finzinho da vida, ele toma uma postura diferente, né? Eu estava ouvindo, né, algumas reflexões que é até mesmo para poder ajudar os apóstolos a compreenderem as verdades que estão por trás daquela humanidade, ou seja, da pessoa divina de Jesus, do senhorio de Jesus, da missão, não só aquela missão profética de anunciar, não é, de denunciar, de anunciar, mas também da missão de governar, da autoridade, do senhorio dele sobre todas as coisas, sabe, da divindade dele mesmo. Então você tem esse episódio da transfiguração, onde ele se revela glorioso juntamente com as grandes figuras do Antigo Testamento, Como né? se ele Moisés e Elias. antecipasse ali a sua glória, né? Ele desce ali a transfiguração foi até mais para o início do ministério público de Jesus, mas que ele já antecipa ali no coração daqueles 3 apóstolos que são chave essa realidade de que, olha, existe em mim a glória, né? Essa dimensão da divindade, da autoridade e, enfim, ele já dá um gostinho assim para aqueles apóstolos dessa glória, dessa manifestação gloriosa que vai se dar plenamente na sua ressurreição e ascensão. Mas ele já provoca isso, já coloca isso no coração dos apóstolos. E depois, na entrada em Jerusalém, né, que ele é aclamado como rei, mas sentado num jumentinho, ele também permite que seja manifestada essa honra que é devida a ele, enquanto Deus, né? Ele não é somente um homem, ele não é somente um profeta como qualquer outro. Ele é o próprio Deus no meio de nós. Então, sim, ele merece a reverência, a adoração, todo o louvor. E ele permite que isso aconteça ali, especialmente em outros episódios também, né, quando os seus pés são lavados, né, é derramado aquele perfume nos seus pés, enfim. Em alguns episódios ali mais para o fim da sua vida, ele permite essas manifestações para que se ateste também a sua divindade. Em momento algum ele contradiz, não é? A questão do Deus único de Israel. Em momento algum ele contradiz os ensinamentos do Antigo Testamento. Ele apenas vem para dar essa plenitude da revelação, né? Que consiste tanto na plenitude da lei,
quanto propriamente se revelar ao homem enquanto pessoa divina, né, na humanidade. E esse foi justamente a causa de condenação dele, né? Ele se revelar enquanto filho de Deus, enquanto, né, alguém que está na mesma, alguém que é da mesma natureza divina. Eu e o Pai somos um, não é? Ele se coloca numa posição divina, não é? E isso para os judeus era um escândalo e foi causa de condenação. Por isso que Jesus ele foi condenado, não é? Na verdade, todo o mistério de redenção, né? A paixão de Jesus, a morte, a crucificação de Jesus já fazia parte, não é? Dos planos, né, de Deus. Mas o motivo pelo qual ele foi condenado foi exatamente isso. Por ele anunciar a mais pura verdade, né, que ele era o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. E lembrando só que Jesus, quando ele se entrega, ele o faz livremente, né? Ninguém teria autoridade aqui na Terra para tirar a vida de Jesus, mas ele, na sua liberdade plena, ele se entrega, ele se dá, ele permite que esses acontecimentos todos ali desemboquem na sua condenação e na sua morte, porque essa era a maneira que ele escolheu para nos salvar. Então todos esses acontecimentos, né, eles vão se desenrolando, mas a gente precisa sempre lembrar de que Jesus se deu livremente, né? Não foi simplesmente um combinado ali político e um incômodo político e religioso que ele provocou e aí mataram Jesus. Não, não foi. Isso foi quase que só um instrumento, né, que Deus se utilizou naquele momento para que se para que cumprisse a se vontade de cumprisse Deus, a vontade de Deus. que era a salvação dos homens, que incluía a morte de Jesus. E então, gente, eu acho que É deu isso. A pra palavra-chave gente. é prova. Tá? A palavra-chave É, desse livro vai ser prova. Enfim, deu pra gente dar uma passeada aí pelos conteúdos, que é muita coisa, né? São 117 questões. Mas eu creio que as questões mais essenciais a gente conseguiu relembrar. Esse Né? aqui é um parêntese dentro do nosso estudo, né, que a gente fez, só por causa dessa avaliação que vai ter, não agora, no próximo encontro presencial. Né, se esforcem para todos estarem presentes, não e é isso aí, né? Uma boa prova. E depois da prova a gente retorna com os encontros, dando continuidade aí na questão 118 em diante, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maravilha, gente. Até a próxima, então.